Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta sexta-feira, dia de muita movimentação no caminho para o litoral. É impressionante o movimento desse final de tarde. Tanto é que eu faço um caminho alternativo, que não é o caminho das praias. Hoje foi o dia que eu vim mais rápido aqui para Canoas. Então tá tranquilo para quem vai em direção à serra, quem vai em direção ao interior, desde que passe pelo aeroporto, porque ali naquele entroncamento onde vira o caminho do litoral, ali está complicado. Mas a situação nos outros caminhos todos é bem tranquila. Só tem tranqueira em direção ao litoral. Andar dentro de Porto Alegre tá bem tranquilo ainda. Olha aí, ó. As imagens essas aí são de Osório. Isso aí é chegando na Estrada do Mar. Vê ali, ó. Olha o que tem de carro. É impressionante, né? Os carros que já em direção a Porto Alegre é tranquilo. Ó. E quem está seguindo pela BR-101 também tem certa tranquilidade, né? Os caminhões conseguem seguir com razoável tranquilidade. Quem vai para as praias ali pela Estrada do Mar é que tem problema. Essas são imagens da 030. Meu Rec, faz algum tempo que eu lembro... Roberto Pintaúdi, seja bem-vindo. Boa noite. Paulo Porto, sejam bem-vindos todos. Boa noite. Tá falando, não, me intrometendo na tua fala aí, claro. Por causa da estrada. Nós estamos aqui para nos intrometermos uns nos outros. Uma vez eu fui num programa que existia aí o Conversas Cruzadas e tava o Cláudio Brito apresentando. E eu comecei a me atravessar, e ele disse, pô, parei um pouquinho, cara, quem apresenta o programa sou eu aqui. Sei lá se ele se incomodou com alguma coisa. Eu digo, não, cara, que o nome do programa é Conversas Cruzadas. Me convidaram para Conversas Cruzadas, eu tô me atravessando. Primeiro que apresentou esse programa foi o Lazier Martins. Não, era o Lazier e ele substituiu lá uma época. Isso, de vez em quando ele... Mas depois ele virou titular do programa. Ele fazia as férias do Lazier, mas voltando ao que eu queria falar é do movimento. Cara, o que existe de movimento pro lado das outras praias, de Tramandaí para baixo, e os veículos de comunicação não dão atenção como eles dão de Tramandaí para cima, de Atlântida, lá para aquele lado lá para cima. Pode observar. E eu acho que isso é um baita de um nicho de mercado. Por exemplo, a gente estava falando do Seu Gadré, que tem uma extensa... Inclusive as rádios dali são todas do Gadré. São todas, eles viram mexer mais com isso. Hoje eu trabalho com um homem que tem 18 emissoras de rádio. Sim, mas as rádios que estão lá na praia, mas lá tu não escuta. Eu digo daqui de Porto Alegre para lá. Sim, para orientar. Tu não ouve, por exemplo, tá trancado, cara. Tu ouve... Até chegar ali. É superficial. Tu não ouve. E Cidreira, o Túnel Verde. Quantas vezes tu já escutou? Nós estamos no dia... 19 hoje. Quantas vezes a gente ouviu alguma rádio falar no Túnel Verde de Pinhal, que tem mel, que não sei o quê. E tem um povo, cara. Sim. Já foi a Tramandaí ultimamente? Já. Cara, um negócio espetacular. E dali tu vai pegar Cidreira, Pinhal, todas as praias tem um povo. E não tem uma cobertura correspondente. Tem Mariluz, tem Santa Terezinha. Sim, essa aí que eu tô falando. Tem Presidente, tem um monte de praias. E com um movimento, Tramandaí é um absurdo de gente que tem. Tem lá. Praias bem ajeitadinhas ali, né? Isso era uma boa pra gente vender uma estratégia lá pro Seu Gadré pra bater em cima, sei lá, criar estratégias, vender. Eu ouvi... boa noite. Boa noite, Paulo. Vou me intrometer também nas conversas cruzadas aí. Eu vi uma crítica esses dias e eu achei bem significativa, bem correta. Aquela estrada que liga Pinhal, ela nunca teve, ninguém nunca procurou melhorar, duplicar e tal, quer dizer, dar uma atenção maior. E o fluxo que tem de carro e o que atenderia... É fantástico. Que atenderia, né, o contribuinte, na verdade. Não, seria atender o consumidor, Paulo, nas suas diversas necessidades. E, inclusive, quem fizesse isso para ganhar dinheiro, né? O Wilson Rosa, que faz comigo lá o helicóptero de manhã, numa segunda-feira de volta intensa do litoral, ele disse, posso fazer um protesto? Pode. Na RS 040, que é essa que vai nesse caminho aí, ele disse assim, não tem policiamento, não tem ninguém. Não tem ninguém. É um abandono total. Assim, engraçado que nas outras tem Polícia Federal, tem agentes de trânsito, tem não sei mais o que. Eu comecei a me dar mais conta disso ainda, Rec. Eu odeio multidão, né?
Até esses dias eu tava há 2 dias atrás... Tu é bicho do mato, é isso? Não, cara, é que assim, a multidão, eu cheguei à conclusão porque há 2 dias atrás eu fui num... Tu mora em Porto Alegre, eu dei multidão. Eu moro em Gravataí, cara. Ah, bom, já melhorou. Mora num sítio em Gravataí, Eu fui no Walmart ali na Sertório, cara, eu tava 20 por hora, ainda dei um pisãozinho no freio pra passar na lombadinha e um idiota atrás. Ô, trem da rua! Eu digo, já sei porque que eu não gosto de multidão. Quanto maior o número de pessoas... Velho dirigindo, é isso aí, ó. Quanto maior o número de pessoas agrupadas, maior a possibilidade de ter mais idiotas ali, entendeu? É por isso que eu não gosto de multidão. Sabe que entendeu? Mas eu tô morando em Gravataí, ainda ficando no negócio das praias, aí eu comecei a observar o que tem de gente, por exemplo, de Cachoeirinha em Gravataí, que vai pra esse lado aí, é incrível, cara. Já lota Eu lembro de quando eu fazia os jogos de cidreira, que tinha lá o Cecinzão, né? Eu saía da praia onde eu tenho casa, em Xangri-Lá, e ia pra lá. Né? Além de ser um caminho longo e tal, é completamente diferente o tratamento que é dado. Tu tem razão, total. Completamente diferente. E ainda que tinha futebol. E tem potencial de Isso que tinha futebol na época. Daí tinha alguma atençãozinha. E tem potencial de consumo. E engraçado que... Potencial de consumo maravilhoso. E tu sabe que... Por que o Assum investe no litoral? Um pouco antes do Cecinzão, tu te lembra do CPC, que o Kaminski jogava, que teve um baita... Quando tinha o futebol de areia, que... Kaminski é o Sérgio Kaminski. O Sérgio Kaminski, que foi um grande lateral esquerdo. Jogava bola pra caramba, meu. Não, direito. Eu vi ele jogar com uns veteranos, ele e o Tarcísio. E o Tarcísio cansou e ele não. Não, cara, jogava muita bola. Eu vi no treinador do Grêmio, ele jogou no Grêmio. Na época da Calda Júnior, que a Calda Júnior promovia o futebol de areia, que era de Tramandaí pra baixo, aquela região... Não começa a contar histórias de uma época muito passada, que já faz 50 anos isso. Não, cara, é que a memória ainda funciona. Esses dias eu fui comer uma sobremesa, o cara disse, não come isso aí que já vão descobrir a tua idade. Eu peguei sagu, o cara disse, isso é sobremesa de velho. Quem come sagu, pode cuidar aqui se alguma criatura jovem pega sagu com um cremezinho. E é mesmo. É bom. Pudim também é outra coisa de velho. É de velho. Mas é bom, né? Mas sagu não tem, né? Não, mas fala aí, sagu não é coisa de velho. Minha filha de 12 anos faz sagu. Não, mas quem conhece, quem come mais, sim. Que é mais habituado, vai direto no saguzinho. É que o jovem não dá tempo de o álcool evaporar, né? É que, na verdade, os aniversários de antigamente era sagu, pudim de creme, leite, o pudim, o ambrosia e doce abóbora. São as sobremesas bala, né? Assim, o Porto também não vai na primeira fervura. Paulo Porto, você trabalhou bastante tempo lá em Juí, inclusive foi bem sucedido, decidiu um turno com o Internacional. E você viu o gramado? O gramado antes era grama de jardim, né? Agora colocaram um gramado novo. Sofreu, né? Com a chuva. Olha, eu fiquei surpreso, cara. Por quê? Porque o jogo, em função de toda a chuva que caiu aquele dia lá... Não, aguentou bem até. Ele aguentou. Aguentou bem e houve jogo, a bola conseguiu rodar. Agora, se fosse no gramado anterior... Mas ele tá feio. Não, ele tá feio. Tinha buraco. 2008 eu estava no Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria fez um gramado, fez em dezembro, se não me engano, para iniciar o campeonato lá final de janeiro. No primeiro jogo com o Inter, inclusive nós empatamos 2-2 com o Inter, o gramado estava apresentando, tinha algumas falhas assim. No final do campeonato estava perfeito, cara. Perfeito. Por quê? Porque a grama nova até encaixar bem, sabe? Não sei. Lá no Presidente Vargas. Presidente Vargas. E eu me surpreendi. O São Luís é o 19 de outubro. Você chegou a pegar o garrafão lá? Não. Sabe, o gauchão tem cada história. O São Luís de Juí, ele tinha uma arrecadação extra. E eu fiz muitos jogos com o garrafão. Pagava o bilhete e tal, e tinha um garrafão que era uma contribuição espontânea. Tinha. Uma contribuição do torcedor do torcedor. Tinha um garrafão, tipo um garrafão de vinho, o cara colocava ali o dinheirinho. Tipo um dízimo. E funcionava bem. Mas eu me surpreendi positivamente em relação ao gramado, cara, porque com aquela chuva ali eu achei, né, que ia começar a levantar a leiva, né? Porque gramado novo, né? Mas não levantou. Ele tinha algumas falhas que agora certamente aí questão de
de dias eles resolvem lá. Não é mais o Garrafão, Rec, mas e é outro clube, o Cruzeiro, aqui de Cachoeirinha. Tá fazendo vaquinha? Para concluir o seu estágio, está fazendo uma vaquinha virtual. Mas já demorou. Demorou. Pois é, em vez... Tudo que puder arrecadar, olha, não tá roubando, tá pedindo. Pedir não é roubar. Eu denuncio a minha idade ao começo agudo. Os caras do Cruzeiro denunciam a sua ineficácia. Em vez de contratar um cara competente como eu de marketing... Tá bom, vamos acertar. Tu tem um amigo lá. É só fazer o projeto pro Hernani Campelo. Um dos teus grandes amigos está lá, Hernani Campelo. Vocês trabalharam juntos no Inter lá. Na época do Pedro Paulo Zac. E o Hernani voltou para lá agora, né? Sim. Sim, inclusive eu tá fazendo um bom trabalho. Me animei e recuei. Eu ia dar-lhe uma nos dedos dele pelo WhatsApp na saideira do... É que o Hernani é tricamiseta para quem ele presta o serviço. É verdade, eu sei, trabalhei com ele. Porque como é o nome do cara, o rapaz aí que era treinador do Inter, o... Guto Ferreira, tava tomando... Gordiola. Tava tomando um pau numa das últimas dele, nas entrevistas ali, e aí o Hernani Campelo se meteu, eu acho que os negros devem ter ficado com a fim da cabeça dele, ele se meteu no meio das entrevistas e disse: Guto Ferreira, tu que já fez excelentes trabalhos em vários clubes do Brasil, se atravessou e estava tomando uma pauleira, ele puxou o currículo do cara, lá no clube tal, quem que tu dirigiu o Tribem, e o outro tentou tirar o foco ali. Eu quase que digo, vai, Hernani, não, tu vai brigar comigo se eu te disser. E o Hernani não é oficialista, né? Mas é a história da camiseta, né? Não é oficialista da camiseta, ele é guerreiro. Ele é guerreiro? Olha aqui, ó, por falar em guerreiro, um dos guerreiros, entre aspas, né, pendurou a chuteira, Ronaldinho Gaúcho. E até debatemos bastante hoje na Rádio Grenal, logo cedo, ver o que é a dificuldade de conduzir a carreira e tal. Se o cara der uma rateada, o Ronaldinho perdeu a grande chance de limpar tudo que tinha feito com o Grêmio e tal, quando o Odoni convidou, junto com o Von Tobel e tal, na segunda vez. Ele ia ganhar a mesma coisa que ganhou no Flamengo, a mesma coisa. Ele teve muita sorte ainda, que conseguiu no Atlético Mineiro ressuscitar. Porque ele foi mal no Flamengo, brigou com o Luxemburgo, foi aquela fiasqueira, tinha cara que seguia ele, queriam matar ele no Rio de Janeiro. Depois ele foi um fiasco monumental no Fluminense. Uma tristeza até aquele troço no Fluminense. E aí se jogou, ficou até agora aí, faz 2 anos que não joga, não dá explicação. Agora com uma nota encerrou a carreira. E a torcida do Grêmio está dando-lhe uma lenha nele, mas tem muito da derrota do Barcelona para o Internacional, tem da não vinda dele depois que o Grêmio fez um esforço hercúleo, ia ter tudo que era produto com a marca Ronaldinho e os marqueteiros. Tu acha que tem mesmo um percentual de ira dos gremistas? 80%. Por causa do Barcelona lá, do jogo do Inter? Não. Eu tô falando ira contra o Ronaldinho, 80%. Não, contra o Ronaldinho... desses 80%, 10% é por causa desse jogo. 10 a 15%. 10 a 15% por causa desse jogo. É um pouco de delírio, né? Não, e um pouco de pobreza de espírito. Porque o Internacional não ganhou do Ronaldinho, então ganhou do Puyol, do Deco, do Iniesta, para aí. Do Johnson. Claro, um pouco sem noção, cara, que o cara tá lá num outro time, jogando há não sei quanto tempo, com um monte de cara bom do lado. Mas aí é o somatório. Esse filho da mãe podia ter pelo menos nos dado uma alegria, já que nos deu uma bola nas costas. Aí fica aquilo. Podia ter quebrado uma perna jogando contra o Inter. E aliás, falando no Ronaldinho, vocês viram a última entrevista do presidente do Partido Patriota, o Adilson Barroso, né? Colocou a legenda à disposição para o Ronaldinho ser candidato à presidência da República. Não, de outro não partido? Mais pro Senado. Não mesmo. Não mais para o Senado. Vão oferecer o cargo dele para que ele seja candidato à presidência. Não, mas esse não é o partido do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro saiu do Patriota. Ah, tá, mas o Ronaldinho continuou. O Ronaldinho, a princípio, tá. Parece que o Assis está negociando com qual partido ele vai. Ah, sim, vai concorrer. Então vai ter confusão na política agora. Agora de tarde estava dando em alguns Face, eu estava parado ali olhando ali. Não, o cara só botou assim, Collor se candidatou até pré-candidato. O Collor é pré-candidato também e o Ronaldinho foi lançado já pelo partido. Não, o cara botou assim, tá, encerrou o assunto, não tem mais conversa. Eu espero o que mais? O Collor se candidatar e ainda periga fazer Agora votação. Ele vai legitimar a candidatura do Bolsonaro, que era uma candidatura esdrúxula, né? E agora entra o Collor. E ainda eu li hoje também na internet, um cara ainda botou uma observação. Bolsonaro acaba de perder um voto.
cara ainda declarou que aí ele ia votar no Bolsonaro, agora vai votar no Collor. Pô, que podia ficar doente esse cara, né? Escolha, meu Deus do céu. Podia ficar doente. Mas voltando ali ao Ronaldinho... O cara ofereceu pro Ronaldinho Gaúcho, candidato. O Bolsonaro foi pro PSL. Mas nós já deixamos, nós já colocamos Getúlio Vargas na presidência da República. Não, mas tu quer agora dizer... podemos ter o Ronaldinho. O Leonel Brizola nunca conseguiu ser presidente da República. Não, mas vamos ter mais um gaúcho lá. Mas o... Bom, então aí tivemos o Geisel. Não sei que está te referindo ao Getúlio, mas o Getúlio era um puta político, inteligente. Tá? Ah, tu tá falando nesse sentido positivo. Ah, tá. Não, eu tô falando um gaúcho, né? O Getúlio Vargas... foi presidente da República, o Leonel Brizola não conseguiu ser presidente, agora podemos ter um outro representante, o Ronaldinho Gaúcho. Nós tivemos o Geisel é gaúcho também, né? Não, o Silva é taquariense, cara. O Figueiredo é de Bagé. Figueiredo também. O Costa Silva lá de Taquari. De Taquari. É conterrâneo lá de Taquari. E o Médici. Estrela, se não me engano. Não, Médici eu não me lembro. Médici é de Estrela. É tudo gaúcho, rapaz. É gaúcho. É tudo gaúcho. É Estrela então vai ver que é por isso que os gaúchos têm essa balaca, como diz o Colares. Que a Dilma não é gaúcha. A Dilma é mineira. Mas se fez aqui politicamente, né? Mas é que é por isso aí, por causa desses militares todos, que alguns gostam de... O Colares que brinca que o gaúcho é muito balaqueiro, né? Que todo mundo é macho, que dá laço, vai ver que é por causa desses presidentes todos aí. O Médici, segundo as redes sociais e a internet, enfim, o Google, nasceu em Bagé. O Médici? E o Geisel. E o Geisel é Estrela? O Geisel é de Estrela. O Figueiredo, que agora fiquei em dúvida. Figueiredo então é Carioca. O Figueiredo. O Figueiredo. Eu até me assustei aqui, fiquei quieto. Não, o Médici, então, que é de Bagé, e o Figueiredo Médici, é Carioca. O Geisel, se não me engano, é o Geisel, que é Estrela. O Geisel, o porto, aquele do rio Taquari, era para ser lá em Taquari, porque o rio era navegável até Taquari. E como o presidente da República puxou brasa para passar dele, ele... Desviou a... Eles, como é que escavaram o rio lá e aumentaram o leito e fizeram o porto lá em Estrela. Que coisa, né? Então nos tiraram ali de Taquari Taquari era para ser o dobro do que é hoje. O dobro do que é. Mas Ronaldinho Gaúcho, então, vai concorrer na política. Em qual cargo, não sabemos, mas ele vai para a política. Vai para a política. Por isso que ele tinha que largar. Ele tinha que largar oficialmente. O Ronaldinho tinha que concorrer, era a minha simpatia, não era presidente da República. Mas o Ronaldinho é um cara querido mesmo. Mas quem é que não gosta do Ronaldinho? Se tu chegar perto dele... O problema é chegar perto dele, né? Mas chegando perto dele, ele é um cara... Ele sempre nos tratou muito bem, a imprensa do Rio Grande do Sul. O Ronaldinho... Eu dava berros às vezes. Ronaldinho! Vocês imaginem bem, cara, um guri que surgiu, né? Com quantos anos ele apareceu, cara? Com 16? Ele era um cara que ele não podia... Bem antes, né? Mas triunfou aos 16. Ele já era um ídolo piá, cara, com 16, 17 anos. Né? Então, quer dizer, é uma vida... Pensa bem, é complicado, cara, tu viver uma vida inteira nesse mundo. Quem tá né? te ouvindo, tá te vendo agora, diz, para ter o dinheiro dele. Às vezes, muito, demasiadamente rico e popular faz mal. Porque o rico... Se tiver bem assessorado e não for tão popular, ele vive melhor. Mas o rico que é popular e tal, onde ele vai... Pô, eu fiz aquela Copa de 2002, as fachadas, as laterais dos prédios no Japão, tudo era Ronaldinho. Ronaldinho. Que eu trocaria o verbo de fazer mal, deve incomodar pra caramba isso sim. O trabalho que ele está falando, a pressão... Toda a vida do cara. Tá bem, ele pega 5, 6 queridas aí, faz festa, anda com o carro que quiser, né? Vai num programa de televisão, já escolhe, né? Mas chega domingo, ele tem que resolver, porque senão... O cara passa senão isso aí vira contra. O cara passa a vida trabalhando sábado e domingo também, né? Sábado e domingo... Pra mim, tu não precisa dizer isso aí. Eu faço 40 anos que faço. Mas isso aí é uma coisa que a gente assimila, né? Quer dizer, é uma coisa normal, a gente sente falta. Eu tô sentindo falta agora. Do domingo. Não, a Neura... Tá em casa, cara. Eu nunca fiquei em casa. Mas como é que Paulo Porto não está treinando um time do Gauchão? Deve ter rejeitado umas 3, 4 propostas. Não, cara, não tive nenhum convite da primeira divisão, cara. É mesmo? Nenhum. Surpreendente, né?
Falta de marketing. Tá aí o homem, ó. Vamos postar o Pintaúde aí. Vamos fazer uma campanha para ti, Paulo. Eu não tive nenhum convite e de uma certa forma, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, sabe? Embora a minha carreira foi muito... Eu já comecei muito tarde e eu posso dizer hoje que os trabalhos que eu fiz no futebol foram em função do meu último trabalho. Eu sempre me empreguei em função do último trabalho, né? 19 anos, né? Eu acho que tem uma história, né, relativamente, né, dentro do meu nível, entendeu? Com títulos importantes, com vitórias importantes sobre dupla Grenal, essas coisas assim, né? Então, se não aparecer nada, eu quero vamos dizer assim, de uma certa forma eu quero um projeto mais longo, entendeu? Essa história de vir, que daí daqui a pouco o cara perdeu 3 lá, aí chama o cara para resolver o assunto. Aí tu vai lá, tem mais 7 jogos, 8 jogos para te... Resolveu o pipi. Não, e essa fórmula do gauchão aí é terrível. Aqui, ó, o São Luís comemorou aquele pontinho, o Paulo Henrique Marques, aquela comemoração dele completamente desproporcional. Pulava feito lambari na sanga. Mas olha, buscar um ponto contra a dupla Grenal. Mas o Grêmio reserva. Diferença. Mas é a grande diferença. Mas aquele pontinho lá no final pode evitar o rebaixamento. Na última rodada entram 6 brigando ou para classificar entre os 8 ou para não cair. 6. Isso é certo. São 3 jogos. O ano passado foi assim e vai ser assim. Quer dizer, isso que no total são 12. Aí 6 garantem a classificação, mais 2 vão classificar, 2 vão ficar no limbo e 2 vão rebaixar. É certo, as 2 últimas vagas, inclusive o próprio Internacional ano passado, já só classificou em 7º. E o Inter não jogou com a baba. Não. Então só jogou com os titulares. Ano passado... Por isso que caiu o zago. Foi o acumulado da obra. O gauchão já foi uma coisa horrível. Ele jogou em Porto Alegre contra o Novo Hamburgo na decisão com 3 volantes. E volantes, não é força de expressão, volantes. Ano passado caíram Passo Fundo e Ipiranga de Erechim com 9 pontos em 11. É menos que 1 ponto por partida. Se tu empatar todos os jogos, tu não cai. É difícil e é fácil. Eu saí do Passo Fundo ano passado, na 5ª rodada. Eu peguei o São Paulo em casa, o Ipiranga lá, o Grêmio aqui na Arena, o Inter lá e o Juventude lá em Caxias. Fiz 4 pontos nesses jogos aí. Aí quando ia chegar... Quer dizer, com essa média tu já não cairia? Claro, cara. Ia buscar mais uma vitóriazinha que outra, deu? Claro que não, porque... vamos dizer assim, aí a gente ia ter os jogos em casa, né, com as equipes mais fracas. Fez 4 em 5, aí tinha que fazer em 6 jogos, tu tem que fazer 7 pontos. Ganhava uma em casa e empatava as outras. Ganhava uma em casa, deu. O Brasil, que foi o primeiro que isso aí é terrível. Isso aí é a má avaliação que os dirigentes fazem do potencial do time. E até da tabela. Porque eles acham que... Não, tem que classificar entre os 8. Não, e até da tabela, às vezes não se analisa contra quem a equipe está jogando, né? E ano passado, reforçando essa tese de que com empates em todos os jogos se mantém na primeira divisão, o Brasil, que foi a primeira equipe que se manteve, tinha 10 pontos. Ainda poderia ter perdido um jogo. Eu vou puxar um outro assunto polêmico aqui para falar, depois vou trazer o noticiário. Quero falar mal de alguém, cara. Não, isso aí tem uma sugestão para te puxar depois. Tá, então já vai já. Eu ia brincar que tu vai falar mal do Roberto Melo? Não, do Roberto Melo e do presidente também dele. Batei a charada. Tu viu como é difícil de ler? Eu olhei pra ti. Não, é porque, olha aqui, ó. Gente que entende de futebol, vem aos montes aqui no teu programa e nos outros que tu tem. Eu não entendo de futebol, só sou torcedor. Mas eu percebo outra coisa. Tu não entende de futebol, mas dá palpite em tudo, né? Sim, não, mas eu principalmente eu gosto da palpite em relação ao que acontece fora do campo, tá? Porque tu percebe que uma coisa, um time de futebol não começa dentro de campo. Ele vai lá, esse cara aqui faz uma interface lá, a gente diz assim, o torcedor, vamos ficar... Tu pega às vezes exemplo do Abelão, de outros assim, ganham muito. Mas eles ganham muito porque eles têm que ganhar porque é o salário deles, também para eles fazerem essa interface, às vezes, de diretorias incompetentes com a necessidade que um time como o Grêmio e o Inter tem de desempenhar dentro do campo.
essa atual diretoria do Inter, eles não têm o a mais para levantar esse time do Inter. O time do Inter vai se arrastar aí desse jeito, vai cair os pedaços. Mas de novo? Vai, eu gostei de uma coisa. Já só faz 3 anos que não joga. Já só desde aquele jogo contra o Tigres. Mas o Rec, tá... Eu quero ver um troço que é meio insuportável para quem é um pouco mais crítico, fica olhando o futebol do lado de fora e não dentro. Eu não suporto mais papo de dirigente falando de técnico emergente. E aí eles vão na batida dos outros. Aí o cara lá do Corinthians deu certo, aí então vai dar certo. O Roger no Grêmio? O Jairzinho no Botafogo. Carilli deu certo. O Carilli deu certo, o Jairzinho deu certo. O Odair vai dar certo. Mas por que vai dar certo o Odair? O Roger deu certo. O Roger não veio como auxiliar. O Carilli, ele saiu, né? O Carilli e o Jairzinho, eles entraram ali meio acaso. Não teve uma coisa estabelecida, um processo como os caras que trabalham no futebol, dirigem futebol, gostam de falar, a exaustão. Eu não vi nada de planejamento, nenhum dos dois. Foi porque deu uma circunstância, o cara foi embora, abraça tu que tu Zé tá aí. Ricardo no Flamengo, eu já citei 4. Mas Aí eles estão apostando que o Odair vai dar certo, primeiro por essa coisa mágica do emergente. Aí o cara fez um curso na Europa, ficou 15 dias ou 7 dias lá, olhando o outro treinar, não sei o quê. Isso aí é. Então, Isso aí coisa é mágica. Esse Odair ainda tem uma coisa que eu gostei. Eu gostei desde o Argel pra cá, ele sabe falar. Tu entende o que ele está falando, ele sabe se impor com a imprensa, ele não é... Ele é legal com a imprensa, mas ele é duro. Eu ouvi os comentários dele em cima daquele treino ali do Lajeado, ali fiquei atento, digo, vou ver esse cara falar. Porque o Argel basta tu falar, se tu é dirigente, tá, e tu vai entrevistar aquele cara para ser treinador, tu desiste na hora. Então eu vou te dar um exemplo de 2 grandes dirigentes. Pessoas, eu tô cansado de dizer isso, as pessoas são o que elas falam, porque o que tu fala é o que tu expressa, é o que tu pensa, a tua capacidade intelectual, tá, que então tu botou pra dentro. Aí tu escuta o Argel falar, não tem como aquele cara dar certo no futebol, cara. Paulo Porto, não tem como. Roberto Pitaúdi, Maurício. Vou te dar 2 exemplos agora, que aconteceram na história, não muito antiga, recente do futebol gaúcho. Fernando Carvalho e Luiz Carlos Silveira Martins, que hoje foi desligado da RBS, junto com o Zé Vitor Castiel e o meu amigo Sérgio Boas, a quem os outros 2 são artistas, participavam lá e tal, como convidados, depois ficaram efetivos. O Sérgio Boas estava há 31 anos na RBS, quero mandar um grande abraço e a minha solidariedade, porque, olha, depois de uma certa idade, o cara tem que estar se submetendo a algumas coisas esdrúxulas, mas também não posso intervir nesses episódios, mas prestar solidariedade posso. E o Sérgio Boas foi um amigo que eu fiz aí durante muitas viagens nos campos de futebol, tivemos muitas divergências, mas o Serginho é uma figura querida, né? E irreverente, narrador, apresentador, repórter, com certeza amanhã ou depois já estará empregado, embora a meu respeito diziam, o REC não vai ficar nem um dia desempregados, inclusive alguns me ligavam dando os parabéns que eu já tinha acertado e tal. Fiquei 8 meses, porque aquela história, vou escolher o melhor, vou dar mais uma analisada, vou pensar, vou botar um negócio próprio, vou botar mais um programa na Ubra, como coloquei ao meio-dia, mas fica aquela coisa, eu sempre fiz rádio, queria fazer rádio, acabei indo pro rádio, acho que fiz a escolha certa. A Grenal é a emissora que mais cresce em audiência no Brasil. É a emissora mais acessada em aplicativos, acho que no mundo. É um negócio impressionante o que entra de mensagens do mundo inteiro. Um dia nós fizemos um desafio na Rádio Grenal de todos os estados da federação. Queremos receber mensagens de todos os estados. Faltava o Acre. Vieram 6 do Acre. Quando a gente começou, não veio o Acre, vieram 6 na sequência. Então isso aí é case. E até eu falei para a Marjana, guarda esse dia aí. Guarda esse dia, pede para fazer uma peça publicitária, fala com o Pitaúdi. Mas eu estava dizendo, então, Cacalo e Fernando Carvalho, que também trabalhou nesse programa aí, que muda mais do que eu troco de cueca, né? Porque antigamente a gente sabia os 6 de cor, agora virou mods, né? Usa e joga fora, assim, com uma naturalidade impressionante. As pessoas agora são descartáveis também. Viu? Não é mais mods. Também vão dizer que tu é velho. Eu sei. Tá entregando a idade. OB é uma marca. Não. Mods não se usa mais, não existe mais. Como é que como é que é o negócio íntimo feminino? Como é que é o nome? Absorvente interno ou íntimo feminino. Tu sabe, aí sim. Tu sabe agora,
Nas antigas, Rec. Engrossou o caldo agora. Vou contar uma piadinha de propaganda. Mods também é marca, é verdade. Nas antigas... É absorvente íntimo feminino. O Mods apareceu dos anos 50 para 60, que as mulheres resolviam seus problemas de outras maneiras, né? Então era um troço, elas ficaram muitos anos... Saúde estudou tudo que foi assunto. Elas ficaram muitos anos... Eu ia dar um exemplo do Carvalho e do Cacau. Já voltamos, Cacau virou Mods. Já voltamos pro Carvalho, não. As mulheres ficavam envergonhadas de ir na farmácia e pedir Mods, porque saberiam... Igual o homem pedindo hoje... Saberiam que elas estavam menstruadas, né? E aí apareceu um concorrente do Mods, que o nome era Miss. Eu não sei se durou muito tempo. E aí ele, como o Mods estava virando sinonimia de absorvente, a pessoa não pedia mais absorvente, pedia Mods, né? Eles lançaram uma campanha que dizia o seguinte: basta murmurar uma sílaba, Miss, que era para quebrar a coisa da vergonha. Então, Mods era muito comprido para falar. Basta murmurar uma sílaba, diga Miss, que era uma palavra mais bonita também. Mas eu vou te dar um exemplo de como grandes talentos do futebol, grandes vencedores, o Cacau e o Fernando Carvalho, também entraram em geladas. Fernando Carvalho contratou o Joel Santana e sabatinou e ficou encantado com o Joel Santana, durou pouco. E a mas claro, o Joel Santana falou em inglês com ele, é por isso. E o Cacau contratou Sebastião Lazzaroni, também ficou encantado com o Sebastião Lazzaroni. Sebastião Lazzaroni era o Rolando Lero, meu amigo, um cara querido também, mas pelo amor de Deus, ele dava uma volta e meia na quadra para fazer uma frase. Aí não dá, né? Aí não dá. Mas, o Regis, voltando até num assunto ali do Inter, da direção, na verdade, essa direção do Inter, ela vai ter que desconstruir o que foi feito errado nesses últimos anos aí. Ela está desconstruindo, né? Desmanchando, tem muita coisa, muita contratação. Eu não sei se eles têm capacidade, mas eu gostei da tua tese. Que é exatamente isso que teria que acontecer ali. É desconstruir e refazer um time na circunstância que está, na exigência que tem o Inter hoje, que caiu, agora volta à primeira divisão e tem que se manter, né, longe da zona de rebaixamento no Campeonato Nacional. Para não dar estresse. Para não dar estresse. E olha que o Inter, vamos dizer assim, eu vi o jogo ontem, né? Não gostei daquilo que eu vi, né? Como observador, nada, né? como um profissional. Não gostei porque... O jogo não flui. É uma dificuldade para fazer o time. 17 dias de pré-temporada, se pode exigir mais? O time reserva do Grêmio, o jogo flui melhor. Pode. O Bernardoni, inclusive, focou isso. O Bernardoni é um debochado, né? Ele pegou e disse lá para o REC que o Inter tinha que ganhar de 8-0. Mas como de 8-0? Sim, mas está jogando é o mesmo time desde o ano passado. Sempre falam que não tem tempo, que não tem... É o mesmo time e o mesmo treinador. Não, podia até... 8-0... Não, podia até ter empatado. Para ironizar, debochando ali em cima, que poderia pelo menos isso que o Paulo... 3-4-0. Tá ou certo. Jogar, mostrar alguma coisa, ou não deu lá, bateu na trave. Ou bateu umas 5-6 no poste. Isso, mas... Tinha que criar para construir o 8-0. Se nós fizermos a comparação com o Veranópolis, que claro teve uns dias a mais, mas o atleta do Inter, pelo nível dele, ele tem uma condição de preparação, de alimentação muito melhor e outras coisas. De tudo melhor. E o time do Veranópolis foi construído agora. O Julinho pegou esse time novo. Ele construiu esse time aí. Esse time é novo. Então, e o Inter não. O Inter é a escalação do ano passado. Então, tem muita coisa a ser feita, a meu juízo. Quer dizer, vão ter que desconstruir um pouquinho ali para começar a fazer alguma coisa nova. E tem um momento que está se mostrando, não sei se os caras vão ter a oportunidade, que é o time que está na Taça São Paulo. Que a gente está vendo bons jogadores ali, cara. Uma dupla de zaga com qualidade, um volante com qualidade, um atacante com uma boa qualidade, com uma característica... O Brenner. E o Neto, um jogador pelo lado direito com uma velocidade muito grande, quer dizer, então, um goleiro... Né? Então o Inter... Apesar que goleiro o Inter não está precisando, né? Não está precisando, mas vamos dizer assim, o Inter tem 2 metros uma perspectiva. Se ele conseguir arrumar um time que dê uma sustentação, né, para poder colocar esses jogadores aí, eu acho que aí inicia
um novo momento do Inter. E outra coisa, Paulo, colocando somando a isso, o Inter foi campeão dos aspirantes e já aproveitou também o Fernandinho, já aproveitou o Ronald, né? Então o Ramon, quer dizer, é como tu falou, tem que construir uma nova safra. O Grêmio está aí se reinventando, dando certo. Claro. Dando certo. Então o Grêmio está contratando menos, o que deu mais ou menos certo deixa. O REC, mas começa, não adianta, começa fora do campo lá, tu tendo dirigentes que é muito simples, é muito simples tu dizer assim, o Marcelo Medeiros é ruim, é incompetente. Não tem a manha, cara. Tu vê o cara falar, ele disse 2 vezes agora, já em 2018, que o Inter, para ser o Inter, e quem pensasse diferente estava errado, tinha que pensar grande. Eu acho que melhor do que ele pensar grande, tem que fazer grande. Porque ele dizer isso da boca para fora e a gente vê quem ele contrata, porque não é o treinador que determina 100% lá da contratação. Não é La Plata, o Internacional não tem um pila. Mas por isso que ele tem que desconstruir isso. Tem crédito. Mas olha o que ele está falando, tem que desconstruir. Mas e o que o dirigente revelação do Rio Grande do Sul, o Bolzan, fez? Ele não tinha dinheiro também, continua sem dinheiro. Hoje estavam dizendo que ele estava lá, tem que vender só que ele teve inteligência. Ele teve inteligência e coragem. Inteligência e coragem. Aplicou uma manha de político, de saber contornar, eu quero... A verve ajuda muito. É isso, exatamente isso. Pega ele e o Renato, eles devem ser muito juntinhos ali para fazer o trabalho, porque o Renato, com o moral que está, se fosse outra situação e não fosse um presidente que tivesse força, quero vender o Jeromel, quero vender o outro, o Renato não dá um pio, o Renato trata, e tu vê que o Renato é um cara, ele é um cara legal, bom caráter, mas hoje ele falou sobre isso. Mas ele tem uma certa... só sai se for pro exterior, e ainda citou Luan e Arthur. Mas o Renato lá, ele tem uma empáfia de, o cara é trivencedor, por que não, né? Eu nunca vi ele reclamar em nada assim, de jeito nenhum, nem nas entrelinhas, que venderam esse ou que venderam aquele. Ele vai lá e trata de arrumar um outro cara para... Quer ver? O Jeromel, o Grêmio está frustrado, porque o Palmeiras ficou com medo de fazer proposta. Porque se faz proposta, leva. Sim, é isso. O doutor Saúl disse aqui, eu disse, o senhor venderia? Ele disse, não tem como não vender. Eu disse, se chegarem, doutor Saúl, falei em tese, com 30 milhões, o Daverson e mais o Fabiano, como é que não vai vender? Sabe o que dá isso? Vende. Dá 50 milhões, cara. Esse Daverson custou 5 milhões de euros. E o torcedor fica brabo. Eu disse, eu quero um Grêmio para sempre. Eu não faço um Grêmio para ganhar o próximo campeonato, porque o próximo campeonato é o imponderável. O líquido e certo é a estabilidade. Isso. O imponderável... o Palmeiras está fazendo um cano de time. O Corinthians tem dinheiro. O São Paulo está investindo. Então vai ser difícil ganhar qualquer campeonato. Cruzeiro está investindo para Dedéu. O Santos está investindo, né? O Internacional vai para um desafio. Então é difícil para o Grêmio esse ano. O título que está na mão do Grêmio, 2 títulos. E não é pouco. Não é pouco. Ganhar a Recopa, que vai ser um enfrentamento pauleado com o Independiente, mas dá para ganhar, decide em casa. E o Grêmio está com o grupo mais formado que o Independiente. E é difícil, só se perder, por exemplo, o Arthur e o Luan. Aí demora mais para reconstruir, aí tem que focar no brasileiro, que é a longo prazo, o Grêmio tem um jeito de jogar. Aí vai com o Maico, vai com mais uma contratação que outra e tal. Mas a Copa do Brasil é muito difícil. É muito difícil, faz aquela seleção natural dos times grandes que fazem as primeiras fases e mais todos da Libertadores. Qualquer empresa, tu pode ficar na primeira tacada. Mas o Gauchão... O Gauchão e a Recopa. E a Recopa. Esses dois. Os dois Grêmio, que esses estão na mão. Não, o Grêmio vai ser campeão gaúcho. É muito difícil que não seja. Só se errar muito. Só se perder por exemplo... Só se jogar não fazer... A tendência é que dê um Grenal antes da final. Por quê? Porque o Grêmio está com as reservas. E o Inter hoje anunciou o rodízio. Então, dificilmente um será primeiro e o outro será segundo. O que é líquido e certo que haverá no final, o Grenal, é se um for primeiro e o outro segundo. Senão, tudo pode acontecer. Eles podem se cruzar no meio do caminho, porque um pode ser terceiro, o outro sexto, um pode ser segundo, o outro sétimo, e aí tudo pode acontecer. Mas, até um comentário sobre o jogo de ontem, né? Ano passado, observando o Inter jogar,
eu notava que o Inter, quando alguém pegava a bola, especialmente a saída de bola lá de trás, ali zagueiro, volante, ninguém aproximava. Todo mundo saía, né, correndo e tal. Ninguém quer responsabilidade. Caía um para cada lado, entendeu? Não existia aproximação. E a bola longa era muito falada, né? Que o Inter era bola longa e tal. E esse ano, tudo que eu ouvi dos treinamentos do Inter, o Odair colocou uma nova mentalidade, que ele não queria mais chutão. Já viu até o goleiro ontem? E ele tem dificuldades, hein? Com os pés. Ele não é uma formosura com os pés, o Danilo Fernandes, mas já deu uma melhoradinha. Não, melhorou, sem dúvida. O Inter tem uma nova filosofia de jogar, que procura sair jogando, só que sem objetividade e sem aproximação. Se nós fizermos uma análise do Arthur, o Arthur pega a bola lá atrás, ele faz o time se aproximar. Ele leva a bola lá no cara, ele passa a bola e vai atrás. O cara tem a opção de devolver. Que o D'Alessandro fez a carreira inteira, mas não tem mais as piernas. Não tem mais como fazer. Se fizer, vai até os 15 do segundo tempo. Então, o que acontece? O Inter não consegue ter o domínio ofensivo do jogo. Ele até ali atrás joga, roda a bola, por isso o cara fica louco de ver os caras rodando a bola atrás, né? Roda aqui, vai num zagueiro, vai no outro e tal. Mas não existe essa mecânica de time, esse funcionamento das peças. Embora o Odair, claro, que é o primeiro jogo e tal, certamente vai evoluir, porque vamos dizer assim, de uma certa forma o problema ele identificou, né? Agora só tem que resolver o problema, né? Tem que achar uma mecânica para fazer isso fluir para frente. Aproximação. E pegando Mas faz muito tempo que o Inter não tem isso aí. Pegando o caso do Grêmio, aí as pessoas pensam, mas é Libertadores, pode ter conflito de datas com o Gauchão. As datas que foram divulgadas pela Conmebol, Rec, o Grêmio joga na Libertadores dia 27 de fevereiro. É no meio da fase de grupos, até porque o Grenal é só no dia 11 de março. Aí você vê, logo antes, tem 2 jogos contra o Independiente. Logo antes tem... Pau Pereira, o mês de fevereiro, 14, 21 e 27. E 27. E depois, Rec, o Grêmio só joga pela Libertadores no dia 4 de abril. 4 de abril é entre a semifinal, já está definido quem foi para a final, é entre o segundo jogo da semifinal e o primeiro da final. Então não vai ter problema de ter que preservar no Gauchão para jogar Libertadores. Mas não é só. Olha, a primeira fase do Gauchão termina no final de fevereiro. Início de março. Então que é a mais comprida. Não tem tanto tempo assim. É muito. Já tá ali, quando é que depois... Não, o Grêmio vai jogar aqui, ó. 27 de fevereiro, ele tá tomado, cheia. No meio da fase de grupos. Eu até busco qual vai ser a rodada próxima aqui. Depois vai jogar no dia 4 de abril. Joga 4 de abril. Dia de aniversário do Internacional. Dia de aniversário Pode ser Grenal, hein? Não, 4 de abril na Libertadores. Na Libertadores. Tá certo. As finais do Gauchão serão dias 8 e 15 de abril. Então, dia 22 começa o Brasileiro. Dia 21 começa o Brasileiro. As duas datas... As datas da Libertadores não atrapalham como atrapalharam no ano passado. Mas tem que chegar na final. Tem que chegar. Cruzar. Por isso que eu estou dizendo. O Grêmio dificilmente não vai ser campeão. Só vai ser... Eu já tinha feito um estudo mais ou menos parecido com esse. Só não vai ser campeão se perder no meio do caminho pro Internacional. E o Inter é a mesma coisa, se perder pro Grêmio. Porque eu não acredito que vai dar 2 anos seguidos. Não dá. É Grêmio ou Inter. Muito difícil. Hoje É muita diferença. Imagina bem, cara, os caras, a não ser um Brasil, um Juventude, que tem o ano inteiro. Caxias. Mas o Caxias também não jogou, né, cara? Formaram o time agora. Mas tocou 3 no Noia já. Mas isso não quer dizer nada. Isso aí acontece. Isso não quer dizer. O Novo Hamburgo... Novo Hamburgo precisa ganhar do Inter, hein? O Inter tá com essa frescura aí de rodízio. O Novo Hamburgo tá sem o Preto.
O Preto é o principal jogador do Novo O Preto Hamburgo. hoje deu entrevista na Grenal, não sei se ele joga agora. Ele não não pendurou a estava nem no chuteira. banco. Ele não estava nem no banco. Ele era o cara mais importante do Novo Hamburgo, cara. Ele já está trabalhando como cartola, sabia? Ele fez o primeiro semestre como treinador lá das categorias de base. Da base. É? Meio orientador, meio... Orientador e tal. No Gauchão, o jogo imediatamente anterior à estreia do Grêmio na Libertadores é contra o Novo Hamburgo, dia 25. Deve ser antecipado para o dia 24, né? Porque se o Grêmio joga 27... E os galácticos da linha do parque? Olha, cara, de uma certa forma eu acho que o Clayton tá, vamos dizer assim, tá mexendo bastante ali, né? Tá criando uma situação muito adequada para a cidade. Porque a cidade gosta de futebol e adora futebol. Não, e tendo jogadores de nome, né? Não, e é tiro curto? E é tiro curto. Se tiver uns gambá ali, não tem problema. E jogadores experimentados que não vão tremer, né, cara? E que a torcida vai levar, né? Só que, ó, a gente pode dizer o que quiser do Diguinho, mas ele sabe jogar futebol. Claro. O Diguinho sabe jogar futebol. O Pico sabe jogar futebol. O Diogo é técnico. É bom jogador. O Diogo é bom. Foi meu jogador lá no ABC, no Novo Hamburgo. Todos têm qualidade ali, não é? E é um baita de um guri também. O Leandro, eu não gostava muito. O Pico é mais ou menos parecido lá com o centroavante. O Labarte não é ruim também. O Labarte é bom jogador também, cara. O centroavante que era daqui, que foi lá para o... Aquele que não consegue emagrecer lá, o... Tava no Walter? Walter. O Pico é que nem o Walter, né? Tá sempre recebendo uma chance. Agora ele estava dizendo que só tá com 3 quilos a mais. Eu vou te dizer, sou o Grêmio, contrato o Walter. Eu contrataria o Walter. Eu não sei como é que é agora, porque o Grêmio vai precisar do centroavante imediatamente. Eu não sei como é que ele tá. Como é que ele voltou das férias? Se ele comeu muito, cheeseburger. Teve muito cheeseburger, não? Voltou gordinho, com certeza. Isso mas ele estava se cuidando. Pior mas ele faz assim, é uma sanfona. Quando ele emagrece, ele baixa o rendimento. O Pico, que foi citado agora... Ele fica deprimido. Deprimido. Tu olha para ele, mas vai morrer quando ele ficar magro. Ele tá triste, né? O Pico, que foi citado pelo Pintaúdi, pelas informações que foram divulgadas na imprensa, foi um dos destaques do São Paulo na estreia do Gauchão. Mesmo um pouquinho acima do peso. Ele joga bola. O Pico se caracterizou por cobrar lateral dentro da área, lembra? Foi um dos primeiros. Ele tem eu a me mão, lembro dele, e tal. Tava lá no Juventude em 2005 e ele tava na base, cara. Ele era da base do Grêmio, ele já botava a bola lá dentro. Ele é novo ainda, né? É uns 28, acho. Por aí. Não, ele não tem 30, não. Não tem, não. E o Wagner ex-Caxias, que passou pelo Brasil de Pelotas, foi anunciado pelo Cruzeiro, tá no bid, pode fazer a estreia já contra o Brasil. Mas fez bem o Cruzeiro. Tomou uma chinelada, só tem mais 10 rodadas. Cara, então contrata quem sabe jogar. Eu vi o jogo. Cruzeiro. E aí eu quero saber da tua opinião sobre a arbitragem, que eu já ouvi de tudo. De que a arbitragem do Daronco. Muito boa. Muito boa. O gol do Cruzeiro foi bem anulado. O pênalti do São José... que noção de bem anulado, mal anulado, sem recurso, é difícil. Eu tava na goleira oposta lá, mas o cara chutou e bateu na mão do cara. O cara deu o carrinho e bateu na mão. Quer dizer, tem gente que marca e tem gente que não marca. Né? Mas ele marcou. Teve um gol anulado do Cruzeiro. Na sequência teve um pênalti em favor do São José. E... Teve um jogador expulso, não, o gol anulado eu acho que estava impedido, pelo que eu vi. Estava impedido. E o pênalti é esse da bola que, né, o cara chutou em direção ao gol, bateu na mão. E a expulsão do jogador do Amara? Correto, o cara deu um soco. Cruzeiro. O cara deu um soco. Levou um cartão sem necessidade há pouquinho tempo atrás por reclamação. 2 minutos depois, pegou a bola... E o cara, não sei se o cara roubou a bola ou tirou a bola dele, passou por ele deu um braço no cara. Quer dizer, o cara não pode correr. Se já tá com cartão amarelo, cara, não pode. E ali o Cruzeiro estava ganhando de 1-0 e então, ali o São José reagiu. O Jacques foi muito bem, fez algumas mudanças, abriu bem o jogo e botou 2 caras lá dentro da área, começou a botar a bola lá. E virou o jogo. Mas o Cruzeiro vamos dizer assim, tinha grandes possibilidades de ganhar o jogo.
Mas a partir da expulsão aí complicou mesmo. Diga, Já Maurício. que a gente citou o BID, no caso do Wagner, do Cruzeiro, o Patrick do Inter também teve o nome publicado há pouco no BID e está liberado para estrear com o Novo Hamburgo. Mas ele está com condições físicas? Condições legais tem. Pois é, porque ele se apresentou feio na foto, né? Ah, mas ele postou foto, inclusive disse que é o ângulo da câmera que não ajudou ele. Porque ele É o meu caso aqui, ó. É o ângulo da É a TV que engorda 5 quilos, Vidal. É a TV que engorda 5 Mas aí o seguinte, coitado do funcionário do Inter lá, que nem é tão gordo. Não, isso é funcionário do Inter, o cara que é parecido com o Patrick lá. Não, isso é um funcionário do Inter. Não vê que o funcionário do Inter vai estar enfiado no meio dos boletos. Mas aquela foto tem um pouco de ilusão de ótica. Aquela foto Não, tem... até acho que sim. E até se o D'Alessandro for poupado, né, ele vai ter que jogar. Sim. Patrick. Quem é que vai jogar ali? Mas ele não é daquela função. Mas vão adiantar o Edenilson. Ou então bota o Juan. O que pode acontecer é colocar o Porque senão Camilo... muda o esquema. Senão muda o esquema. Não, pode colocar o Camilo na função do Alessandro e quando o Camilo não treinava o Patrick. Mas aí também é o seguinte, se quiser ser mais ofensivo, bota o Nico Lopes. Qual é o problema? Já tem Dourado, já tem Edenilson, já tem Camilo que ajuda a marcar. Já começa faceiro e aí tu precisa mudar o jogo, tu faz o quê? Mas é que ali, no momento do Inter, precisa um cara que saiba jogar, cara. Não dá. Não dá pra inventar muito. Tu gosta do Nico Lopes? Eu acho ele muito assim, imprevisível. Ele pode fazer um golaço, como pode dar um pontapé não ir pra rua, como pode se jogar num canto do campo e sumir. Tu até esquece às vezes que ele tá no jogo. E aí ele pega a bola, vai lá, faz uma boa tabela e faz um gol. Mas ele não teria tido problema de falta de continuidade, ele nunca ficou assim. Mas nenhum técnico dá continuidade pra ele. E outra coisa, todo mundo então, gosta de colocar ele aos 43. Pô, mas depois que eu acho que eles testam a paciência desse Nico Lopes. Ele botou o Nico Lopes aos 43. Mas é isso que eu ia te falar. Pô, bota outro. Não foi um técnico já tem uma marca. Não foi um técnico só. Todos parece que trabalharam com ele. Ou botam ele muito tardiamente, ou não dá sequência. Mas por que fazem isso? Deve ter um mistério dentro do vestiário. Por que eles fazem isso, os treinadores? Porque o Inter até agora, ele não tem uma maneira de jogar consistente, não tem, vamos dizer assim, uma sequência de bons jogos, de bons resultados. Então tá variando muito. E o Nico, os caras não acharam o lugar dele ainda. Qual é o lugar dele? Ele é 9 ou ele é do lado? Se tu botar do lado, ele não vai acompanhar o lateral. Do lado não, porque ele é meio lento. Se botar lá na frente, ele não vai cabecear uma, não vai... Ele é um cara que tem que achar um lugar para ele jogar. Porque ele tem algumas virtudes. Ele tem umas virtudes, ele conclui relativamente bem. Ele é um cara técnico. Tem uma boa velocidade de arranque. Ele tem isso aí. Ele não faria uma coisa parecida como o Luan faz no Grêmio? Cara, de ser condutor, de puxar o outro, fazer essa aproximação que tu falaste antes. Ele me parece um cara técnico bom para fazer isso. Tu pegou bem, mas só que a formatação tática do Grêmio é 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Para mim, ele seria isso, esse cara, 2 linhas de 4 e ele um dos 2 atacantes, não aquele último lá. Por exemplo, o Damião na frente e ele vindo de trás. Rodeando por ali. Tipo o Luan e o Barrios. Com liberdade de... Eu acho que é isso aí. Entendeu? Pois é, mas como é que forma o do meio para frente? Como é que tu formaria ali, a partir do Edenilson? Eu acho que o Inter, para jogar assim... É difícil por causa do D'Alessandro, né, cara? O D'Alessandro não vai fazer uma das posições da linha de 4. Ele não vai fazer isso aí. E aí entra esse prejuízo do Nico, porque como é que ele vai jogar? O D'Alessandro se tornou de uns... Antes dele ir para a Argentina e voltar, ficou uma figura controversa porque não se acha o lugar dele. Mas não tem o jeito de fazer ele jogar que nem o... Douglas. Que nem o Rato fez o Douglas jogar. Cara que é bom como ele, que é acima da média, tem que correr menos. Seja ele novo ou tenha mais idade. Mas ele poderia correr porque ele era jovem, agora não tem mais o preparo, porque que troço maçante, não corre, tem que jogar. Bom, mas acho, se o cara fizeram esse esforço, trouxeram o cara de volta e o cara é técnico e ele tem outras qualidades, que diz que é a liderança, que não sei o quê, puxa a galera, tal, a massa gosta dele, tem que achar um jeito para ele jogar. Então, como o Douglas. Eu sei o jogo. O Douglas, a metade da torcida do Grêmio
Pai, inventou 1000 apelidos, como é que era? Barriga de cadela. Mas execrava o cara. Aí o Renato acertou a mão com o cara, pronto. Maestro pifador. Maestro pifador. O D'Alessandro para jogar hoje, ele jogaria na função do Luan no Grêmio. É só fazer duas linhas de quatro e botar um atacante lá e o D'Alessandro ser esse cara aqui que se mexe. É isso aí. Mas aí é o seguinte, o Camilo vai ter que se adaptar, né? Não o D'Alessandro. O Camilo vai ter que se adaptar. Porque se o D'Alessandro, como disse o Paulo, ele não vai se adaptar. Ele é o craque do time. Vai se soltar. Eles fazem essa 4-2-3-1 para botar ele a jogar. O D'Alessandro numa função mais cômoda um pouquinho. Porque ele é vital para o Inter hoje. Né? Pela importância dele. Bom, mas se não achar um lugar para o cara jogar depois de tanto tempo... E o Wellington Silva entra onde nesse contexto aí? O Wellington Silva entraria do lado esquerdo, no lugar do Camilo. No lugar do Camilo. No lugar do Camilo. É isso aí. Não tem nem dúvida. É onde ele joga. E aí é Potker por um lado, o Wellington pelo outro e o D'Alessandro. O Potker ontem fez um grande jogo, cara. Fez um grande jogo. Ele falou que ia se matar e se matou. Ele fez o gol, ele teve vitória individual, ele acompanhou o lateral, ele pifou o Damião, ele pifou o Camilo. Olha, fez um grande jogo ontem, cara. Olha aqui, ó. Rec, boa noite. Já tem meu voto para o marketing do meu estrelado. Vou levar o Pintaúde junto. Wagner Maguila voltou para o Cruzeiro. Rec estava no clássico, expulsão justa. Cara veio de trás e foi mal no lado do gol. Desde já, o meu conterrâneo estava convidado para a partida contra o Brasil no Vieirão. Acho que o conterrâneo deve ser o Paulo Porto, Ricardo Ramos de Gravataí. Quem é que é o... Não, o conterrâneo é o Pintaúde, que mora em Gravataí. Sim. Porque eu não peguei o começo. Então é tu que é pro marketing do Cruzeiro. Tu, claro. Eu sou o presidente do Cruzeiro. Não, eu vou ser o presidente do Cruzeiro. Então, vou lá trabalhar com o Hernani. Lá trabalhar com o Hernani. Olha aqui, ó. Então, tu tem o voto dele pro marketing do estrelado, tá dizendo aqui o Ricardo trabalha lá. O Ricardo trabalha com as crianças e tal. É bem legal o trabalho que ele faz lá. Mandar um abraço aqui, pro Paulo Barella, que está no Paraná nos assistindo, e o Michel Ruff, preparador que participa, quando está no Brasil, do nosso programa, está na Turquia assistindo. Quem? O Michel Ruff. Um grande abraço pro Michel, é meu amigão. Trabalhou comigo no São José de Cachoeira. Já está experiente, né? Quantos anos de preparação física? Michel, cara muito competente, baita profissional. Olha aqui, ó, boa noite. O Palmeiras tem um grande time. Se o Roger não ganhar nenhum título, pode encerrar a carreira de treinador, Betinho. Não vai encerrar nunca mais. Só quando ele quiser. O Roger é daqueles que deve parar cedo. Mas porque ele é um bom vivan e tal. Mas vai parar quando quiser o Roger. O Roger treinou quem? O Grêmio, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Não, só o time grande. A Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio. Não, tô dizendo quando depois. Pegou o primeiro grande. Tô dizendo, agora foi fácil. Na Copinha, Rec, o jogo... Placou 3 grandes. Palmeiras e Portuguesa tá paralisado nesse momento porque faltou luz no Pacaembu. Então tá tudo parado na Copinha ainda. Hoje definem os dois que avançam para a semifinal. Estão jogando Palmeiras e Portuguesa e daqui a pouco jogam Avaí e Flamengo. Wagner de Canoas diz aqui, ó, eu prefiro perder o Arthur ou o Luan do que o Jeromel. Temos a melhor dupla da América. Acredito que o Grêmio vai ganhar outro grande título esse ano. O Wagner, o problema é o seguinte, qualquer dos dois, Arthur ou Luan, um é para 15 anos e o outro é para 10 anos. O Luan é para 10 anos e o Arthur é para 15. É que não vai segurar, óbvio. Periga sair os dois, eu não duvido. Eu acho que o Arthur tem mais perspectiva de sair. E se aparecer um comprador pro Luan, o que o Grêmio diz? Vende. 30 milhões, qual era a grana aí pelo Jeromel, não? Era 30 milhões e mais 2 jogadores, no mínimo. Boa noite. Discordo respeitosamente no que diz a respeito à questão Ronaldinho e Grêmio. A época era tratada a tapinha nas costas. O PSG lhe ofereceu 15 milhões de dólares na mão, submetidos à sua não renovação prévia por aqui. Não é essa história? Bom, um dia não, já passou. Só o Assis para esclarecer. Essa história, quando ele foi embora, bom, na segunda passagem, Paulo Odoni abriu a boca, provocando o tal leilão. Já no Flamengo jogou bem, enquanto lhe pagaram. Bom final de semana, Mauro lá. E esse foi o problema do presidente Paulo Odoni. Vazou para os amiguinhos, e os amiguinhos ferraram o negócio dele, que ele ia se consagrar e ia salvar o final da história. Né? Mas nós temos que ressaltar, cara, é o Luan.
o que ele fez, né? Porque ele poderia ter saído também na mesma circunstância. E olha resolveu o problema da vida. Mais um pouquinho agora ele estaria livre. E ele ficou, em março podia assinar contrato. E ele ficou, hein? Ficou. Mas aqui o Grêmio aceitou tudo. O Grêmio deu aumento para ele. Ele recebeu o atrasado que o Grêmio não queria mais acertar, queria discutir e diminuiu a multa de 25 para 18 milhões de euros. Então foi bem negociadinho. A diferença está nisso aí que tu está falando, mas está também em quem aconselha, porque... O Renato? O Renato entrou. Eu fiz uma entrevista fim de ano aqui com o Renato, ele disse. O presidente me pediu para ajudar. Viu, Rex, simplificando, tanto o Ronaldinho como o Luan, com passe livre ou preso, eles saberiam que eles iam adiante na carreira e iam ganhar dinheiro. O Ronaldinho, se o Luan ficasse solto agora, ia ser uma sacanagem pro Grêmio. Ele ficou aí e os caras vão bancar a grana que ele quer e ele ganhou e ajudou o Grêmio, que é o que o Ronaldinho. Então isso aí, que o Ronaldinho fez ao contrário, isso aí é quem aconselha. É que o Luan não foi porque quem apareceu e chegou no dinheiro do Grêmio foi um russo. Sim, mas aí foi o Pedro Rocha. Mas seria vendido, né? Se ele ficasse com o passe livre e botasse... sim. E se botasse 15 na mão dele, ele ficaria ou não? Essa que ele lembrou de comportamento. Isso é quem aconselha, né? Que define. Porque ele podia pegar o dinheiro e ficar bem quietinho, né? Já assina o pré-contrato, deixa lá de gaveta. E o Ronaldinho, com passe livre ou não, ele seria vendido igual e os caras iam bancar, porque ele tinha futebol para isso. Olha aqui, contratado ao Cruzeiro, atacante Alisson está relacionado para o confronto contra o Caxias. Está aí uma boa atração para sábado à tarde na Arena. Madison também foi regularizado e também pode fazer a sua estreia. Jean-Pierre e Patrick podem ser as novidades no time de transição. Beto da Silva é anunciado como novo reforço do Argentinos Júnior. O jogador vai atuar com Lucas Barrios, também ex-jogador do Tricolor. Relacionados pelo técnico César Bueno, que é o presidente de Mr. M, mas é uma brincadeira, não vou pegar no pé porque ele escondia muito o jogo, ele só treino fechado, presidente de Mr. M. Pois é, mas agora não precisa nem fechar, porque as atenções da mídia estão no elenco principal, né? Não se teve grandes informações. Que língua afiada que tu tá, né? Não, esse programa aqui prioriza línguas afiadas. Isso aí. Tu tem que provocar aqui, Rec. Programa morno nós não queremos. É isso aí. César Bueno relacionou goleiros Breno e Bruno Grassi. Laterais, Guilherme Guedes, Leonardo Gomes e Madison. Zagueiros, Mendonça e Rua. Só tem esses dois, né? Se alguém lesionar, muda... Vai um da lateral, da meia cancha. Vai improvisar. Olha aqui, meio campista. Balbino, esse pode jogar, é grande. Balbino, Jean-Pierre, Lima, Matheus Henrique. Joga muito esse jogo, se confirmar, né? Patrick, Rodrigo Anchieta. Gostei do Anchieta, Eu torço até pelo velho, né? Então, aí já sou meio suspeito para falar, mas... Tem um bom porte físico... Tassiano. Atacantes, Alisson, Lucas Poleto, Pepe, Isaac e Tilica. No Inter, lateral Wendel teve diagnosticada contusão no ligamento do joelho esquerdo. Jogador desfalco colorado nas próximas rodadas do Gauchão. Fica de 7 a 10 dias em tratamento para depois ser reavaliado para ver se precisa cirurgia. A chance de cirurgia é pequena, mas existe. Iago vai assumir a condição de titular. Em entrevista coletiva, gostei da entrevista, mostrou muita personalidade. Jovem lateral esquerdo revelou trabalhos para aprimorar a atuação defensiva. E disse, olha, o titular é o Wendel, mas vai passando o tempo e tal. Quando ele voltar, quem sabe não se tem uma disputa. Foi muito bem na coletiva. Equipe para enfrentar o Novo Hamburgo, no Vale do Sino, será definida amanhã a tendência de utilização de time misto na partida. Eu tenho uma tese que depois a gente discute depois dos comerciais. O time já é misto. O titular agora está bem. Já perdeu o Dudu. Já perdeu o Wendel. Já está com 2 a menos. Aí tem cartão vermelho, cartão amarelo, terceiro, mais lesões, 3 substituições para o jogo. Esse cara aí está dando os 12 no intervalo, vou tirar. Mas se tu não mantiveres uma base e começar com essa zona aqui, fica rotulado igual o Diego Aguirre. Mesmo que possa parecer mais certo do que não fazer o rodízio. Não pode estourar. Tá bem, o D'Alessandro não pode estourar. Já tem 2 a menos que são os laterais. Já tem 3, já é misto. Quer dizer, então, tornar mais misto ainda não precisa. Todo caso. O Guto Ferreira
passou um tempão dizendo que ele não tinha time. É isso que eu falo, as pessoas são o que elas dizem. Eu ouvi o Odair falar, eu gostei. Senti firmeza no papo. Eu falei agora do Iago também. Do Iago, aí tu te anima. O Guto Ferreira passou um tempão reclamando, vocês lembram disso? Que não tinha tempo para treinar, aí fizeram uma segunda adaptação, não sei o quê, início de temporada e tal, pré-temporada. Aí ele ficou lá um período, que eu não lembro exatamente, lá 15 dias com disponibilidade de tempo, aí ele, em vez de botar o time para treinar ou fazer o que ele queria, ele botou um outro time. Aí eu me lembro direitinho que o repórter recapitulou isso que eu estou falando. Mas, moço, o senhor disse isso, e agora que pode? Ele disse, agora nós vamos preparar o time do Inter para a parte neural, que agora eu estou preparando o segundo time. Ele disse isso, eu ouvi. Que segundo time? Não tem nenhum primeiro time, não definiu nenhum primeiro time o tempo todo. Preparar para a parte neural. Já ouvimos a opinião também do Paulo Porto. Boa noite, Rec. Por que o Dudu não estreou contra o Veranópolis? Sentiu um desconforto muscular, que é a lesão do século, né? Posterior da coxa. Né? Júlio de Canoas, do bairro Matias Velho. Será que tem o Matias novo também? Que bobagem. Boa noite, Rec. O programa está gostoso de assistir. Júlio Fernandes de Alvorada. Velho, um dia foi Matias novo. um dia ele era só o Matias. É que ele tem uma loja em Porto Alegre que eu acho o nome fantástico. Tá? Antiga Casa Maria. Como Antiga Casa Maria? É ali perto da minha casa. Era aquela subidinha que vai pro Iguatemi. Não, ali. Uma Antiga Casa Maria. Aí tu fica, como Antiga? Esse já é o nome. Como assim? Era Casa Maria, ficou velho e botaram Antiga. Um dia eu vou bater na Não, é que é um novo dono. Ao invés de botar Casa Maria, venderam e virou Antiga Casa Maria. Era Casa Maria. Comprou um outro dono, pra que botar o Antiga Casa Maria? Então ele devia ter usado aquele atendido pelo novo proprietário, Casa Maria. Sob nova direção? Sob nova direção, Casa Antiga. E fica legal porque isso quebra a locução mental de como tu está habituado a ouvir o nome de lojas, né? Antiga Loja Maria, Casa Maria. Paulo Porto, rodízio sim ou não? Não, olha, eu como profissional sei a necessidade que a gente tem às vezes de tirar um jogador ou outro do jogo. Nós, mesmo no interior, a gente tem algumas ferramentas, né, que nos dão a condição de analisar o desgaste de um atleta e o risco que eles estão correndo de lesão. Então, agora é evidente que nós, em início de temporada, né, quer dizer, não existe um acúmulo muito grande, aí eu acho que, né, eu confio nos profissionais que estão tomando essa decisão. Mas o Inter, se ele tomar essa decisão, que eu acho que não vai tomar, o Inter está demonstrando, o Odair está demonstrando que ele tem uma equipe formada, ele escalou um time, ele definiu um esquema tático e ele está indo atrás disso. Então, por isso que eu penso que ele só não vai escalar um time, o mesmo time que jogou, por exemplo, no último jogo, se ele tiver algum risco muito grande de lesão. Quem é que teve ontem aqui de convidado? Isso que ele tem 30 anos, eu tenho 54. 30 não, 26 só. A cabeça dele atualmente está passando por um processo de desconstrução, tirando o homem bom que ele era, incluindo veneno aí dentro. Isso, veneno. Eu tô perdendo um pouco o caráter. Perdendo o caráter, aproveitando o verbo dele. Falando em... Estavam aqui ontem o Rodrigo Caran, o Ferrari e o Alex Xavier. Mas tem um ouvinte pedindo o WhatsApp do promotor que participou ontem do programa. Não teve nenhum promotor ontem aqui. O Rodrigo Caran não é promotor. Por isso que eu perguntei, será que eu estou ficando louco? E o Adauri Silveira participou no preliminar a imagem do futebol. Eu acho que ele viu no YouTube alguma... Eu acho que é o Gênio Paes Amorim. Alguma edição anterior. Deve ser, ele está pedindo o WhatsApp aqui do Eugênio Paes Amorim, que achou ele sensacional, participou do programa e tal. Fantástico, inteligente, conhecedor de futebol, humilde, sincero. E é gremista, ele aqui de Espera, que tem um grande defeito, que é ser colorado. Já voltamos.
A boutique de acessórios para o seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas e produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Todos os produtos de primeira. Caxias do Sul, por exemplo, tem 3 lojas Pede Apoio. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Desentupidora Pérez. Confiança, qualidade, atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. Porto Alegre agora tem Pampas Prime, um espaço aconchegante que reúne uma criteriosa seleção de cortes nobres para o seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja climatizada com 70 metros quadrados de área total dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. Abre de segunda a segunda, funcionando das 9 da manhã às 9 da noite na Casimiro de Abreu 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre, antigo posto Figueroa. Ali no posto que ainda existe, mas que antes era o posto Figueroa. Vá até lá e conheça Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. E para fazer uma carne ficar saborosa, não precisa acrescentar óleo, não precisa fazer nada praticamente, só escolher o tempero adequado. Você vai ganhar em durabilidade, porque essas panelas Frigigold duram 20 anos. Você vai economizar em óleo comestível. Você vai ganhar 2 anos de garantia. Você vai pagar como puder, né, em suaves prestações, no boleto, no cheque, no cartão de crédito. Nunca uma panela Frigigold foi devolvida e tem mais. Quanto mais você compra 1, 2, 3, 4 panelas, mais desconto você vai somando. Confira mais vantagens no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? Melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, você liga, mensagem fica registrada, lhe devolve a ligação e amanhã mesmo você já sai economizando em óleo, ganhando saúde, né? Porque o óleo é um veneno e, além de tudo, às vezes destrói o alimento, né? Faz um peixe bonitinho e mete no óleo para ver, ele se esfacela. Então, Frigigold é o canal, 4003-4220. O ingresso do Grêmio também, o mais barato é 50. Para quem não é sócio do Grêmio, o mais barato para assistir Grêmio e Caxias. E agora a torcida do Grêmio que vai chiar. R$50 na arquibancada norte. O mais caro, R$110 para assistir na cadeira Gold. Sabe o que é? É o preço agregado.
ao tamanho do estádio, ao tamanho do clube. Não adianta. Se em Juí cobraram 80 porque o Grêmio nunca vai lá, vai uma vez por ano e olhe lá. Mas aí, no caso do Grêmio, não é melhor, até porque a gente sabe que o estádio não vai lotar. Ninguém acredita que 10, 20, 30 e acabou. Não, e por que Mas daí é o seguinte, mas o proprietário de cadeira, mas por que vão se associar, então, pagando 100 pila por mês? Que o mais barato é 100, 100 e pouco na arena, para se associar. Não, mas aí, Rec, o Grêmio, para economizar, poderia abrir... Gaúcho, de acordo com o espetáculo. Poderia abrir só um lado do estádio. O Grêmio não consegue abrir por anéis, por uma questão estrutural do estádio. Abre só um lado do estádio. Tu não precisa abrir todo. Sim. Não é porque um sócio tem a cadeira lá no sol do outro lado que ele tem que ficar lá. Por que não dá esse sócio? E outra, Rec, ingresso para acompanhante de sócio do Grêmio. 30% de desconto nas cadeiras. Então o cara que ia pagar 90 vai pagar 60. Pô, não vai pagar 60 para ir num jogo. Não, mas se o cara é acompanhante... Tem 30% de... Já é uma ideia inteligente. Podia dar 50% do acompanhante. Porque aí é o seguinte, o cara paga um ingresso e meio, por exemplo. Com 75 já fica 37,50. Podia ser todo o acompanhante pagar metade. Mas aí... Porque aí não tem essa justificativa de sócio. Não, o acompanhante já vai levar um junto para diminuir o preço e vai levar mais público. No caso... Tem que criar. Fazer marketing em cima de resultado é uma teta. Mas no caso do Grêmio, o acompanhante de sócio em muitos jogos do Brasileiro tem acesso ou gratuito ou acesso com 50% de desconto. Então no Gauchão o desconto é menor do que no Brasileiro, com os titulares. Sendo que agora é para assistir a transição, mas tudo bem. Ele não falou que foi ontem, eu é que li, ele mandou hoje, onde é que eu tirei ontem? Não, tá aí, ontem. Foi dia 8 de janeiro, eu acho que ele mandou dia 9. E agora mandou de novo a mesma mensagem. Mas tá bem, um grande abraço aí. Cláudio Carvalho de Gravataí, obrigado aí, me assiste há 30 anos. Então tá. Esse é o problema, né? O cara vai ficando velho, não tem mais como esconder, né? Os caras se entregam tudo. Até na hora de escolher a sobremesa, né? Pior que faz 30 anos que eu faço televisão. Até um pouco mais. Rádio 33. Mas tá bem, Rec. Pô, tô meio judiado. Ninguém te dá 62, ninguém te dá os 62 que tu tem. Não, 62 de carreira. 62 é aquela senhora. Tem que somar da audição. 62 é aquela tua tia que tem. Eu te dou no máximo assim 54, Rec. É isso, é. No máximo. É bom não, Pintaúde, é 60 de carreira, ele falou, 30 na TV, mais 32 no rádio. Tá tudo bem em casa, né, Maurício? Graças a Deus. Eu de vez em quando sou... Tudo bem, graças a Deus em casa. Eu me seguram lá no Inter, lá quando eu vou comprar ingresso. Só não pode ir na preferencial, aí isso é só para acima de 60. Eu digo, obrigado pelo elogio. Já voltamos. Nós temos Paulo Porto, do interior, você já destacou aí, Juventude, que é sempre um postulante, Brasil de Pelotas. Falamos dos Galácticos da linha do Parque, que eu apelidei de Galácticos da linha do Parque, o São Paulo de Rio Grande, né? Óbvio. Quem mais pode suspender? O Caxias, você disse que não é uma incógnita, porque não se sabe se contratou bem ou mal. Não, eu acho que o Caxias tem um time regular, né? Eu acho que não vai chegar ao ano passado, a mesma campanha do ano passado. Veranópolis também está com uma boa equipe. O São Luís, eu gostei da equipe do São Luís, tem um grupo bom. Né? Manteve a base, né? Não, o São Luís não manteve a base. Claro, da segunda divisão. Sim, mas ele acrescentou bastante jogador ali. Fez uma seleção, né? Ele tem bons jogadores no banco, isso é importante, né? Com um campeonato desse jeito aí. E o Novo Hamburgo, esse primeiro resultado, claro que não demonstra nada, mas o Novo Hamburgo certamente não vai conseguir o mesmo nível, né? Vai jogar bem abaixo do nível do ano passado, porque o ano passado deu tudo certo, eles fizeram tudo certo e deu certo, né? Cruzeiro e São José? Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro, não sei, cara, eu achei o time do Cruzeiro, vamos dizer assim, um bom time, né? Um bom time. Mas o Cruzeiro nos últimos anos, especialmente o ano passado nem tanto, mas os outros anos tinha um time melhor, pelo que eu vi, assim, um time mais compacto, mais forte, né? E o São José está apostando bastante em jovens, né? Eu achei o time do São José bem jovem, né? Com
com as soluções ali, o banco principalmente, já que se valeu de guri, né? Guri eu acho que vieram da base, né? E eles deram conta do recado, né? Então, o São José e o Cruzeiro acho que vão brigar numa zona intermediária. Brasil de Pelotas, eu acho que esse ano o Brasil vai ser diferente dos últimos 2 anos. O Brasil escapou de cair os últimos 2 anos, né? E esse ano, pelo que eu vi, começou melhor, né? Aqueles 4 que nós elogiamos no começo, mas Grêmio e Inter já dá 6. Brasil, Juventude, Caxias. Eu acho que nós tínhamos falado. Não, mas tínhamos falado um outro antes. Brasil, Juventude, Caxias, tínhamos falado um outro. O São Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande. É que o São Paulo é, de certa forma, uma incógnita. Os Galácticos. Aí já dá 6. Aí sobram 2 vagas só. Aí vai ser peleado. Aí Cruzeiro, São José, Novo Hamburgo, Veranópolis, Avenida. Todos vão correr na mesma faixa. Ou pior do que isso, com estes 6 confirmando, dos 6 que sobram, 30% vai cair. Diga, Pintaúdi, para encerrar o programa. Já vai encerrar? Já vai encerrar. Puta, que pena. Eu ia te dizer que eu gostaria que vocês, da mídia esportiva, falassem mais, não pela coisa em si, mas pelo que ela significa na torcida mista. Eu disse um dia pro Vidarte, o Vidarte disse que era radicalmente contra a torcida mista. Eu digo, cara, tu não pode ser contra. Ninguém pode ser contra uma coisa, uma ação que tem que quer minimizar a violência. Obrigado, Pintaúdi. Obrigado, Paulo Porto, que você arrume um bom caminho aí. Obrigado, Maurício Freitas, está aí um grande treinador.